Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia. E hoje, nesse vídeo, como você viu aí, nós vamos falar sobre uma obra que também compõe a base do Espiritismo, né? Nós já falamos sobre as 5 obras principais do Espiritismo, que é o Pentateuco Espírita. Eu não vou dar spoiler. Tem um vídeo aí que eu falo sobre todas de forma resumida e tem um vídeo que eu falo sobre... Tem um vídeo para cada obra. Mas hoje não vamos fugir do tema, né? Vamos falar sobre essa obra aqui, o que é o Espiritismo. É uma obra, podemos dizer assim, que dá para ser lido em 2 dias, 1 dia, 2 dias. É bem fininho, não chega a ser... É quase um livreto, Então vamos falar sobre essa obra aqui, né? No vídeo de hoje, e no vídeo seguinte nós vamos falar sobre essa obra aqui, semelhante, só que tem um volume um pouquinho maior, que é as obras póstumas, né? Então vamos se reservar hoje ao livro O que é o Espiritismo, né? Então essa obra, né, O que é o Espiritismo, é um resumo da doutrina do Espiritismo, ou da doutrina espírita. Então, se você quer ter um resumo, entender de forma resumida o Espiritismo, aí você compra essa obra, O que é o Espiritismo, né? E nessa obra ela vai apresentar as noções do Espiritismo, né? E também tem um intuito de oferecer ao adepto, né, ao espírita, né, aquele que professa o Espiritismo como a sua fé, os meios para responder às objeções que lhe são feitas, aquelas objeções iniciais de alguém que está querendo conhecer o Espiritismo. Então vão fazer algumas objeções. O livro ele vai municiar o espírita para estar fazendo trazendo essas respostas. Mas também a obra ela oferece também, né, ao adepto, né, ao espírita, princípios para a sua prática cotidiana, né, do próprio espiritismo. Como o Pentateuco Espírita, essa obra também ela foi escrita por Allan Kardec. Bem em cima tem o nome dele, né? Foi escrita por Allan Kardec, né, que é um pseudônimo. O nome dele é Hippolyte Léon Denisart Rivail, francês, né, pedagogo, escritor de várias obras, bem conceituado, né, na França. E essa obra aqui vai ser publicada precisamente, né, em Paris, né, na França, no ano de 1859. Então é a data da publicação. Essa obra que eu estou em mãos aqui, ela tem 184 páginas. E como alguns livros católicos, né, o índice é no final do livro. Acho que dá para ver aí. O índice ele fica no final do livro, ao invés de no começo do livro, como na maioria das obras. Então essa é uma curiosidade da obra, como as obras católicas. Algumas obras católicas, ela vem com índice no final do livro. Acrescentando ainda, né, a obra, né, poderíamos dizer que essa obra é uma introdução ao conhecimento do mundo, tanto invisível, né, desse mundo, mundo invisível, o mundo dos desencarnados, né, o mundo do além da matéria, né, e esse mundo, você vai conhecer esse mundo invisível pelas manifestações dos espíritos, né? Então é essa introdução. Quando você for ver, quando você comprar a obra e for ler, você vai ver que ela se encontra dividida em três capítulos, poderíamos dizer assim, né? Deixa eu ir aqui para o final, porque o índice é no final. A obra é dividida por 3 capítulos. O primeiro capítulo tem como título Pequena Conferência Espírita. O segundo capítulo, né, traz noções elementares de espiritismo, né? Vai ter
vai ter observações preliminares dos espíritos, né, comunicação com o mundo invisível e daí sucessivamente. E o terceiro capítulo, né, soluções de alguns problemas pela doutrina espírita. Então são 3 capítulos, né, e dentro desses 3 capítulos nós temos mais diferentes, vários temas que compõem os capítulos, né, como a diferença, por exemplo, entre espiritismo e espiritualismo, né? Também a utilidade prática das manifestações, né? Qual é a utilidade prática da manifestações dos espíritos? Qual que é? O livro busca tratar esse tema. Como também tanto a pluralidade dos mundos, que isso é bem legal para estudar dentro do espiritismo. Eu vou tirar um vídeo para falar sobre isso, a pluralidade dos mundos no espiritismo. A alma, o homem antes, como também depois da morte. Então, tudo isso vai ser abordado nessa obra, né? O que é o espiritismo. O texto em si, né? Quando nós dizemos assim, como é que o texto é considerado, né? O texto ele é considerado ele é considerado um texto fundamental. É fundamental que para aqueles que querem conhecer ou mesmo aqueles que praticam tenham essa obra, né? Para que eles possam compreender os conceitos básicos, né, do espiritismo, já que o espiritismo, o Pentateuco são 5 obras e cada obra, quase as obras todas, as quase 300 páginas ou 200 e alguma coisa, ou 300 páginas. Então é sobre isso que trata essa pequena obra aqui, né? O que é o espiritismo. E como os outros vídeos, eu quero finalizar esse vídeo com o lema do espiritismo, né? Já que estamos falando de espiritismo. E o lema do espiritismo é que fora da caridade não há salvação. Sempre eu falo isso, sempre eu finalizo dessa forma. E meritocracia, né? Seria mais ou menos essa, as idas e vindas, né? As desencarnações e reencarnações, né? A partir da meritocracia. Depois a gente vai aprofundar alguns temas. Primeiro estamos compondo as obras, né? Apresentando para vocês que fazem parte do canal as obras. No próximo vídeo nós vamos falar sobre as obras póstumas, essa obra aqui. E aí nós vamos trazer também uma leitura simplista, né? Para que vocês possam conhecer a obra e que vocês possam se inteirar do que trata a obra. E aí a gente vai concluir ter falado sobre todas as obras básicas do espiritismo. E eu tenho uma obra ali que eu vou falar, preciso das outras 2, são 3 obras na verdade, mas eu tenho só a primeira, que é como se fosse para aquelas pessoas que conhecem a teologia, uma teologia sistemática, sendo que do espiritismo. Então eu tenho uma primeira obra ali, e eu vou falar sobre ela, e aí a gente dá um tempo até eu comprar as outras obras para que eu possa falar com propriedade sobre as outras obras que compõem a teologia sistemática do espiritismo. E aí depois, com o tempo, a gente vai abordando cada uma das doutrinas, apesar que eu já falei sobre algumas. Se você procurar, você vai encontrar aí na playlist Espiritismo. Então é isso, e até o próximo vídeo.